Pessoal, então vamos lá. Vou iniciando devagarzinho aqui para a gente ir pegando ritmo, tá? Aí a gente vai embalando devagarzinho aí. Vamos ver aqui então onde a gente estava. Parei aqui neste slide e ia começar falando da liderança transformacional. Então, eu vou ler um pouquinho do texto aqui e a gente vai parando e vai dando uma explicação. Tá? Vou lendo, paro, dou uma explicação, a gente dá algum exemplo, né? Vamos lá, então. Para estudarmos a liderança transformacional, devemos primeiro apresentar a liderança transacional, que ele serve de contraponto. São meio opostas uma da outra. Os líderes transacionais são aqueles que apelam aos interesses e especificamente às necessidades primárias dos seguidores para alcançar os resultados organizacionais desejados. Calma que a gente vai entender. Vamos continuar lendo aqui. Vou dar uma lida primeiro, a gente para e explica. A relação entre o líder e seguidor, neste caso, no caso da transacional, né, caracteriza-se pelo interesse da troca, oferecimento de recompensas materiais como promoções, aumentos salariais, liberalidade no uso do tempo, em troca do esforço empreendido. Vamos continuar aqui, você vai entender já já. Diferentemente dos líderes transacionais, agora vamos para o líder transformacional, que é o que nos interessa, uma liderança bem bacana. O foco dos líderes transformacionais está no processo de desenvolvimento de pessoas. Então, ó uma diferença. O que ele falou da outra aqui? Voltando aqui, a transacional, esses líderes que desenvolveram essas teorias, eles observaram o comportamento de líderes, né? E perceberam que certos líderes, eles buscam com que as pessoas façam o que deve ser feito através de uma troca de recompensa. Se você fizer isso, a empresa pode te dar isso, né? Se você fizer bem o seu papel, se cumprir seus objetivos, bater suas metas, você vai ser promovido, vai ter aumento salarial. Então, ou seja, uma relação de troca, o que não é bem o objetivo dessas novas teorias de liderança, essas lideranças mais contemporâneas, que a gente está vendo desde o início, né, que eu tenho falado para vocês, que o verdadeiro sentido da liderança é você fazer com que as pessoas façam o que deve ser feito, cumprir suas atividades motivadamente rumo aos objetivos comuns, sem você ter que ficar oferecendo algo em troca para a pessoa. É você exercer a sua influência, né? Exercer a sua liderança, que a pessoa se motive a seguir junto com você no mesmo caminho, abrace a sua causa, sem você ficar oferecendo em troca para ele, dele ser promovido, de aumento de salário, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. A pessoa esteja no mesmo... As recompensas, gente, as promoções, os aumentos de salário, as recompensas, são coisas naturais, elas devem seguir um curso natural, não é? As empresas modernas hoje, elas têm lá um plano, né, plano de cargos e salários, planos de remuneração, e os reconhecimentos, eles vão sendo dados, né, à medida que a empresa vai reconhecendo o esforço de cada um, o desempenho de cada um. Então, as empresas modernas hoje, elas têm os seus mecanismos de avaliação de desempenho, né? Então, à medida que o RH está fazendo uma avaliação constante com seus funcionários, existe na empresa uma metodologia de avaliação de desempenho, né? E aqueles desempenhos que forem satisfatórios, que estiverem atendendo aos anseios da empresa, vão sendo dados de acordo com o seu planejamento, e não como certos líderes faziam, né? Aqui, oferecendo recompensas em troca da pessoa simplesmente fazer lá o que deve ser feito.
né? Não é um mecanismo de troca, isso não é muito... Pode, de repente, em determinado momento, de repente funcionar, mas não é o ideal, né? O ideal é que o líder use a sua influência para fazer com que as pessoas sigam os seus objetivos, sigam os objetivos da empresa, lutem pelos objetivos da empresa, arregassem a manga e entrem na luta pela causa, né, rumo aos objetivos empresariais, mesmo sem ter recebido nenhum tipo de oferta de premiação, de recompensa, do que quer que seja. Então, e ó, o foco dos líderes transformacionais, como eu vinha falando, ó, está no processo de desenvolvimento de pessoas. Gente, isso é que você precisa ter na cabeça, né? O líder moderno, hoje, né, ele não usa mais daquela metodologia que a gente acabou de ver ali do transacional, de premiar a pessoa, oferecer uma recompensa. O líder está preocupado, gente, em transformar a vida da pessoa. Por isso que é líder transformacional. Ele está em busca do desenvolvimento de pessoas, levando as pessoas a pensar por si mesmas, a trabalhar de forma independente. Ele treina, né, as empresas modernas. Hoje elas têm também programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, tem um conceito ainda até mais novo, mais bacana, dessa área de treinamento, né, que a gente estuda lá no RH, tem um subsistema do RH que é treinamento e desenvolvimento. Então, é onde, através desse sistema, o RH vai analisar o que está se precisando de treinamento das pessoas, onde estão os gaps de competência. O que é gap de competência, né? Hoje está falando muito também, está se falando da gestão por competência. O que é a gestão por competência? É uma coisa que as empresas estão utilizando muito, tá? Então, o RH, a administração, dentro do planejamento estratégico, ela analisa as funções da empresa, cada cargo, faz a descrição do cargo, a descrição das competências de cada cargo, e aí vai analisar internamente, né, quem tem aquelas competências necessárias. Pessoal, vocês estão, só uma dúvida, vocês estão vendo bem minha tela, né? A tela que eu estava lendo lá do PowerPoint. Tem hora que... Ah, então tá. Então, você faz a análise dos cargos, das competências de cada cargo, e vai analisar dentro da organização, né, as pessoas que têm aquelas que a empresa precisa. Então, por exemplo, e vai buscar treinando complementar o que a empresa realmente precisa. Então, por exemplo, né? Analisa lá o cargo do gerente financeiro, por exemplo. Quais as competências aquele cargo precisa? Então, a pessoa precisa ter conhecimento de matemática financeira, de análise de investimento, tem que ter conhecimento de análise de demonstrativo financeiro. Então, estabelece lá as competências que aquela pessoa precisa para exercer aquela função, aquele cargo, né? O gerente financeiro, no caso do nosso exemplo, e vai analisar dentro do gerente financeiro daquela empresa se ele tem aquelas competências necessárias e que grau que está, né? Então, vai estabelecer lá um certo grau, lá ele precisa de do 10, por exemplo, lá. E ele, na verdade, ele está lá no nível 7. Ele precisa acabar de treinar suas competências para que ele chegue lá no grau que a empresa precisa. Então, a empresa vai buscar um treinamento para aquela pessoa, especificamente naquela área lá, para que ela faça os seus treinamentos dentro das competências que ele precisa, de análise de investimento, de análise de demonstrativo financeiro, para que ele chegue ao que a empresa precisa lá, o nível que a empresa precisa. E assim com todos os cargos. E se num determinado cargo perceber que a empresa não tem ali aquela competência, a empresa pode estar pensando em criar um determinado cargo novo na empresa, internamente não tem pessoas com aquelas qualificações, com aquelas competências, então vai tentar buscar fora
né, tentar buscar fora e vai fazer um processo seletivo já focado naquelas competências para a pessoa ocupar aquele cargo. Então, isso é a gestão por competência. Né? E com isso, gente, aí o que eu estava falando? Então, as empresas, elas têm um sistema, metodologia de treinamento e desenvolvimento, tá? Para treinar as competências das pessoas. Só que as empresas modernas hoje, elas já falam num outro conceito, além desse, que é de um conceito de educação corporativa. Ela vai além ainda desse treinamento e desenvolvimento das pessoas, porque essa educação corporativa nova, as empresas estão preocupadas não só em desenvolver as pessoas no hoje ali, né, dentro das suas competências, porque é isso que eu falei, né, esse exemplo que eu dei dessa gestão por competência é muito bacana, é muito usado, mas ela está focada muito na parte técnica da pessoa, no hoje. Hoje, o que a pessoa precisa se desenvolver para ela chegar lá onde a empresa precisa, a nível de conhecimentos, de competências. Mas as empresas hoje, modernas, através dessa educação corporativa, ela está pensando no longo prazo também e buscando a pessoa não só nos aspectos técnicos, quanto nos aspectos comportamentais, emocionais, os valores daquela pessoa. Não é só treinar a pessoa na parte técnica, não, de valores também, criar pessoas novas, construir novos seres humanos, construir uma empresa humana, formar pessoas realmente, além de competentes, pessoas envolvidas numa cultura de valores, de princípios que a empresa prega. Né? A empresa não tem lá os seus valores, toda empresa não tem a missão, visão, valores. Os valores a empresa está pregando. Aqueles valores que a empresa está lá, ela tem que procurar desenvolver aquilo nos funcionários. Então, se a empresa está... vai lá no site da empresa, olha os valores da empresa. Aí está lá, comprometimento com resultados. Então, as pessoas têm que estar comprometidas com o resultado. Comprometimento com a ética. Então, as pessoas... Então, a empresa tem que treinar as pessoas para elas serem éticas também. E assim vai, todos aqueles valores. Né? Então, isso vai além do simples treinamento e desenvolvimento. Não é? Então, é isso que ele está falando aqui. Leva as empresas ao desenvolvimento de pessoas, levando a pensar por si mesmas, a trabalhar de forma independente, a dedicar-se a alguma coisa, a algo maior. Né? Toda empresa, no fundo, ela tem uma causa, ela tem um ideal. E eu falei na aula passada, as empresas modernas hoje, elas estão muito imbuídas com essa questão de um ideal, de uma construção de uma nova sociedade. Dei o exemplo para vocês da seleção da Alemanha, veio aqui julgar o que essa seleção fez. Né? Construiu um centro de treinamento, depois doou o centro, ganhou a Copa do Mundo e doou o centro de treinamento para a comunidade local lá, além de ter ajudado inúmeros projetos sociais daquela região ali, daquela comunidade onde ela ficou hospedada ali durante a Copa do Mundo. Quando foi embora, levou embora lá o seu título, as coisas boas, deixou um legado. Até hoje está lá, né? Eu imagino que esteja lá, né? Aquele legado lá sendo, né? Espero que esteja sendo bem utilizado, tal, mas pelo menos a empresa, o país fez a sua parte. As empresas modernas hoje também deveriam pensar dessa forma também. Ela está atuando num determinado bairro lá da cidade, lá, o que ela pode fazer para aquele bairro? O objetivo hoje da empresa não é só ter lucro. Lógico, é claro que a empresa precisa buscar lucro, né? A empresa, sem o lucro, ela não vive. Mas uma parte do lucro, ela deveria reverter aquilo para a comunidade, para a sociedade, para o país. E, principalmente, ajudar a reconstruir uma nova sociedade. Então, não é só treinar a pessoa na parte técnica, tá vendo? Não é só treinar o cara lá em análise de investimento, não é só treinar o cara em matemática financeira, não é só treinar o cara a operar a máquina que ele vai trabalhar com ela lá, não.
se preocupar com a parte comportamental, com a parte da vida da pessoa, os princípios que ela pensa, se está dentro dos princípios da organização, e trabalhar aquilo para construir, realmente. Eu falei na aula passada, a gente não vai mudar sozinho o mundo, mas cada um fizer a sua parte. Deve partir individualmente de cada um de nós e de cada uma das empresas. Cada um for fazendo a sua parte, gente, não é uma mudança que vai ocorrer da noite para o dia, mas o futuro vai ver o resultado disso. Os países que você vê desenvolvidos hoje, né? Canadá, a Europa, lá, esses países altamente desenvolvidos, Finlândia, vai lá você vê a cultura desses países lá. São países assim evoluidíssimos, mas não evoluíram da noite, não foi da noite para o dia, né? Não foi da noite para o dia. Começa com cada um, aquilo vai, né, contaminando individualmente um ao outro, começa com uma empresa, passa para uma outra empresa, as empresas vão entendendo, aquilo vai havendo uma mudança gradativa até que se chega ao ideal, né, o que a gente espera para o futuro. Nossos filhos, nossos netos aí vivam numa sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, com menos desigualdade, é o que a gente quer. Então, faz parte das empresas buscar isso também. Então, ajuda as pessoas a tornarem-se corajosas, honestas, confiáveis e a buscarem padrões de desempenho que vão além do próprio cargo. Entende? Então, os líderes transformacionais, vendo que conceito bonito, estão preocupados em transformar as pessoas em novos seres humanos, para que eles vão além do seu cargo, além do desempenho do seu próprio cargo. Se reconhecermos que seguidores eficazes podem significar líderes eficazes, também podemos reconhecer que seguidores eficazes são decorrentes de líderes eficazes. E assim, admitimos que os líderes orientados para o desenvolvimento tendem a transformar os seguidores medíocres em seguidores eficazes. Então, gente, uma coisa que vocês também precisam, eu já falei isso em sala de aula, vocês precisam, sabe, rever os conceitos de vocês e pensar por esse lado, é que você não pode jamais ter medo de compartilhar seu conhecimento, de mudar a vida das pessoas, com medo de que aquela pessoa venha a tomar o seu cargo um dia. Tire isso da sua cabeça. Tá? Porque empresa nenhuma, se você está lá preocupado em treinar as pessoas, em transformar a vida das pessoas, construir novos cidadãos envolvidos com a ética, com a busca do comprometimento com o desempenho, com honestidade, com a transparência. Você está formando pessoas. Gente, a empresa, ela jamais vai se desfazer, vai querer se desfazer de você. Mesmo que você treine os seus funcionários para que eles fiquem melhor que você, a empresa sempre vai pegar, a empresa alguém vai tomar o seu lugar, mas é porque você foi promovido. A empresa vai querer buscar algo melhor para você. Porque você é uma pessoa formadora de novos líderes, formadora de novos profissionais. Isso é muito bem visto. Então, tornar seguidores medíocres em seguidores eficazes. E você tem sempre que ter isso na sua cabeça. Ó. Quando uma pessoa começou a trabalhar com você, depois de um determinado período, ela saiu, né, do seu convívio, deixou de trabalhar com você, ela se tornou uma pessoa melhor? Se não, gente, você não exerceu a sua liderança. Você não está exercendo a sua liderança. A pessoa passou a trabalhar com você, depois de um determinado período, ela saiu, né, foi para um outro setor, saiu da empresa, alguma coisa, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Você tem que ter feito a diferença na vida daquela pessoa. Se você perceber que aquela pessoa está saindo melhor do que ela chegou, você fez algo bom, você realmente exerceu a sua liderança, ajudou a mudar alguma pessoa. Né? E eu falei, se cada um fizer o seu papel
cada empresa fizer o seu papel, a gente no futuro com certeza vai ter um país bem melhor de se trabalhar, né? De se viver. Então, aqui para encerrar, e a gente entrar na liderança servidora, só um comparativozinho, de matar isso aí. Então, eu já até falei demais, né? Mas, a liderança transacional busca a recompensa contingente, negocia troca de recompensas pelo esforço, promete recompensa por um bom desempenho, né? Isso só, em si, sozinho, gente, isso não é a melhor forma de você exercer a sua liderança, né? Ela busca uma administração por exceção, primeiro de uma forma mais ativa, depois de uma forma mais passiva. De uma forma mais ativa, ela observa e procura desvios das regras e padrões, toma medidas corretivas. É aquele gerente, né, que está só observando os erros dos outros, os desvios, para chegar a tomar as ações corretivas e, de repente, até ainda punir a pessoa. Ou ela intervém quando os padrões não são cumpridos. Ela fica lá parada, né? O líder fica parado, observando. Se está tudo funcionando bem, ele está quieto lá. Se está tudo funcionando bem, a hora que dá alguma coisa errada, ele entra, ele intervém, né? Para corrigir aquilo que está fora dos padrões, para fazer com que os padrões sejam cumpridos. Tá vendo? Então, é mais de uma forma mais passiva, bem diferente, né, desse líder transformacional, que independente dos padrões estejam sendo alcançados ou não, o líder transformacional ele está sempre em ação, sempre observando as pessoas, conversando com as pessoas, tentando transformar a vida das pessoas. Né? Para encerrar o transacional, às vezes ele usa muito aquele laissez-faire, abdica-se de responsabilidades, evita tomar decisões, de certa forma, e age, como eu falei aqui, quando ele percebe que algo está errado. Já o líder transformacional, pessoal, ele está o tempo todo envolvido com a mudança, com a transformação das pessoas. Ele usa muito o seu carisma, a gente viu, a aula passada, a liderança carismática, o que o líder precisa ter para exercer essa liderança carismática, mas, principalmente, ele apresenta visão, sentido de missão, né? A missão, visão, os valores da empresa, ele traz aquilo dentro de si, tenta disseminar isso e trazer as pessoas para dentro disso também, da missão, da visão, dos valores da empresa, instila orgulho, obtém respeito e confiança. Olha que coisa bacana. Né? Ele trabalha muito com a inspiração, comunica expectativas elevadas, utiliza símbolos para concentrar esforços, expressa objetivos importantes de maneira simples. Então, ele está sempre buscando inspirar as pessoas, mostrar às pessoas os objetivos da empresa, a missão de cada um dentro do contexto da organização, como que a empresa vai buscar lá os seus objetivos futuros, lá, o que cada um precisa fazer para que a empresa realmente atinja seus objetivos. Então, ele inspira todo mundo. Ele usa o estímulo intelectual, promove a racionalidade, a inteligência, a solução cuidadosa de problemas. Então, ele promove, tá vendo? Promove a inteligência, promove conhecimento interno. Ele está sempre preocupado, aquelas duas coisas que eu falei, treinamento e desenvolvimento, e a cultura, a educação corporativa, né? Disseminar conhecimento, treinar pessoas para o hoje e para o amanhã, treinar pessoas nos aspectos técnicos e nos aspectos comportamentais, de valores, consideração individualizada. Lembra aquele cara que eu sei dentro do vídeo do Valdez, ele está preocupado com o sonho individual de cada um, ele está preocupado com cada um dos funcionários da empresa. Então, ele dedica atenção pessoal, trata cada funcionário individualmente, orienta tecnicamente, aconselha cada um individualmente, né? Enquanto o líder transacional, outros tipos de líderes, fica ali, ele administra as pessoas como um todo. Quando acontece alguma coisa errada, ele intervém, corrige, pune. Já o líder transformacional, ele cuida de cada um individualmente. Cada um individualmente, né?
Muito bonito isso. Muito bonito, professor. Então, vamos agora, pessoal, para até que, enfim, chegamos à liderança servidora, que eu gosto muito de falar dessa liderança servidora. Tá? Bem interessante esse conceito. Lembrem-se que essa liderança servidora, ela está lá naquele livro O Monge Executivo. Tem outros livros, não é só o Monge Executivo, mas o Monge Executivo é um livro famoso a respeito do assunto. Eu tenho outros livros aqui em casa que falam também da liderança servidora, tá? Mas se um dia você quiser, eu sempre aconselho, né, comprar um livrozinho de liderança. Então, o Monge Executivo é um livro barato, relativamente barato, né? Você acha fácil para comprar aí, toda a livraria tem. Eu já vi muito em promoção nas lojas americanas. Às vezes, quando eu vou passando ali naquele caixa ali, né, da loja americana, ali costuma ter um cantinho assim onde tem livros. Eu já vi ali em promoções ali, o Monge Executivo. De vez em quando vejo promoções aí na internet, a preços bem abaixo do mercado. Então, pessoal, é um livro que eu aconselho vocês a comprar quando for possível, independente da graduação que você esteja fazendo. É um livro que eu acho bem interessante, tá? E ele é específico sobre a liderança servidora. Tá? Então, vamos entrar no assunto aqui, liderança servidora. Então, para a gente ver que bacana, o que o cara fala aqui. O líder servidor é aquele que está mais preocupado em propiciar bem-estar à sua equipe do que com o seu sucesso. Olha, já começa a primeira frase, ó. O líder está mais preocupado em propiciar bem-estar à sua equipe. Mais preocupado com isso do que com o seu próprio sucesso. O líder servidor, ele sabe que o sucesso dele depende do sucesso do grupo. Se o grupo chegar ao sucesso, lógico, o líder. Mas ele não é ele que fica se vangloriando, né? Lembra daquele conceito que eu falei lá, um dia na sala de aula, está escrevi num cantinho no quadro, né? O gerente, ele fala eu, o líder fala nós. Não, né? E ele fala assim, ó, eu venci, nós empatamos, eles perderam. Isso é um negócio interessante para a gente refletir. Uma coisinha que parece ser boba, né? Vou repetir aqui, vamos lembrar daquilo que eu escrevi um dia lá embaixo, assim, no quadro. Eu lembro direitinho dessa aula. Escrevi no quadro, falei sobre isso, vamos recapitular. Tem um conceito muito interessante, hein? Ele fala assim, ó, o gerente fala, eu venci, nós empatamos, eles perderam. O que significa? Quando a coisa dá certo, né, chegou no final de um determinado período lá, de um exercício, de um ano, que você quer que você... A empresa bateu suas metas, né? Conquistou o cliente lá que precisava, a coisa deu certa. Aí o gerente, o gerentão antigo, estica o peito, estufa o peito. Também, eu que estou aqui liderando esse grupo. Aí o resultado foi graças a ele. Ele que se exalta. Quando a coisa sai mais ou menos, aí ele fala nós precisamos melhorar, né? Nós estamos pecando em alguns países, já envolve os outros lá. E quando a coisa dá errada, aí é o grupo que errou. Ele não se envolve, não. Aí ele vira lá para o diretor, para o superior dele lá, fala, tá vendo, esse time, essa equipe aí, eu tô falando, o pessoal não está comprometido, o pessoal não está comprometido, aí são as pessoas, ele se exclui da coisa quando dá errado. Enquanto o verdadeiro líder, ele jamais, comete um crime desse. Se a coisa deu certo, nós vencemos. Sempre nós. Se a coisa saiu mais ou menos, nós precisamos melhorar. Né? Nós vamos ver em que ponto nós precisamos melhorar. Quando a coisa der errado, nós perdemos. Ele também perdeu. E o melhor, o mais bacana, às vezes ele assume o erro. Ele ainda tem a humildade, ainda de quando a coisa dá errado, virar para o diretor e falar, eu preciso rever meus conceitos, eu não estou conseguindo levar o meu grupo ao sucesso. Ele assume a culpa.
vira lá para o diretor e fala, não, eu assumo a culpa culpa foi minha. A coisa deu errado. Quem que é o líder? Sou eu. Então eu que estou errado. Eu preciso rever meus conceitos. Ele assume, isso é bonito, não é? Bacana. Pessoa que reconhece seu erro. E aquele gerentão, aquela, sabe, atitude de cara que não reconhece o erro, gente. E fica sempre buscando culpado. Sempre buscando culpado para ele julgar a culpa alguém se eximir da responsabilidade daquele problema que aconteceu, né? Olha lá, então o líder, voltando aqui para o material, ele busca a opinião e a experiência de todos na empresa e leva a equipe a aprender com os erros. Errar, gente, faz parte, né? Uma coisa bonita que a gente precisa aprender. Errar faz parte, né? Quem não erra é porque não está tentando, né? Se você passa, né, um longo período da sua vida sem errar, rever os seus conceitos. De repente, você não está também buscando. Porque nessa busca do crescimento, nessa busca da melhoria, nessa busca nossa de crescer na vida, a gente fatalmente vai errar, né? A empresa também lá, a equipe de uma empresa, na busca do sucesso, de conquistar novos mercados, abrir novas filiais, da empresa crescer, os erros vão acontecer. Não tem jeito, gente. A gente não consegue viver uma vida inteira aí só ganhando, só ganhando, só ganhando, só ganhando. Não. Uma hora ou outra, alguma coisa vai sair diferente do que havia sido planejado. E aí, vamos aprender com os erros. Não é? Vamos sentar, vamos assumir que erramos, vamos aprender com aquele erro, nós não podemos cometer mais, né? Então, leva a equipe a aprender com o erro de forma que todos se sintam parte de um todo. E também que eu venho falando desde o princípio, buscando atingir o resultado comum. Está todo mundo envolvido no processo. Errou, deu errado, nós erramos, todo mundo errou. Né? O líder, o verdadeiro líder, fala, não, eu acho que o erro foi meu, eu vou rever meus conceitos, mas a empresa toda está envolvida numa coisa maior. O líder servidor não depende de uma posição formal para exercer a liderança. Isso também é legal você entender, que eu não falei, eu não venho falando com vocês que a gente deve usar a nossa liderança a todo momento da nossa vida. Porque a liderança, a essência da liderança, ela não está ligada ao cargo. A gente não exerce liderança lá, não é só quando a gente é o chefe do setor lá, não. Aí lá, onde você é o responsável pelo setor, o chefe lá, aí você vai tentar exercer sua liderança? Não. A gente exerce a nossa liderança lá no trabalho, a gente exerce a nossa liderança na nossa família, a gente exerce a nossa liderança no meio acadêmico, na faculdade, a gente exerce a nossa liderança entre a nossa família, entre nossos amigos, ou seja, todo o tempo da nossa vida, nós estamos buscando exercer a liderança. Então, a liderança não depende de uma posição formal. Se você for parar para analisar, qual foi, eu já fiz essa pergunta na sala de aula, qual foi o maior líder da história da humanidade? O maior líder da história da humanidade hoje é considerado Jesus Cristo. Por quê? 2000 anos depois da sua morte, olha para você ver, 2000 anos depois, ainda existe, um número aí antigo que eu me lembro de eu ter visto, era o tipo assim, de 2 a mais, era quase 3 bilhões de seguidores. 2 bilhões e tanto. Nosso planeta Terra está aí na casa dos 7 bilhões e tanto, né? 7 bilhões de habitantes. 1/3, 2 bilhões e tanto, 1/3 da população da Terra segue os princípios que Jesus Cristo deixou aplicados aí. Olha para você ver, gente, 2000 anos depois. E aí eu lhe pergunto, qual era o cargo de Jesus Cristo? Ele não tinha um cargo, ele não era prefeito, presidente, vereador, ele não era nada. Ele era uma pessoa iluminada que veio, né,
um enviado de Deus que vê que num determinado momento da sua vida ele saiu para o mundo afora para falar da palavra de Deus, para levar uma palavra para a humanidade, para deixar para a humanidade uma palavra, mas ele não tinha um cargo, uma posição formal, né? Então, gente, tá vendo? Você não tem... Não, e 2000 anos depois de sua morte, tem 2 bilhões e tantas pessoas que seguem o que ele deixou. Sem ele ter forçado ninguém a seguir. Ele não chegou em... Hoje não existe ninguém coagindo os outros para seguir o que ele deixou, não. As pessoas seguem porque isso vai se passando de gerações em gerações e é espontâneo. Ninguém é forçado a seguir o que ele deixou. Então, olha, por isso que é considerado o maior exemplo de liderança para a gente. E, na verdade, se você for olhar o que ele fez, o que ele fez? Ele apenas serviu a humanidade. É um dos maiores exemplos dessa liderança servidora. Tem um vídeo que eu passei na primeira aula, depois se eu lembrar, eu vou compartilhar com vocês novamente. Um videozinho lá na primeira aula, que passa, uma das primeiras aulas, que passa uma frase de várias personalidades do mundo aí, de líderes mundiais. Tem uma frase dele, Jesus Cristo, ele falou 2000 anos atrás, se você quer liderar, primeiro você deve servir. É o princípio da liderança servidora. Você servir aos outros para que aquelas pessoas se comprometam com os seus ideais, se comprometam a te seguir na luta pela sua causa. Então, e não é pela sua posição formal. Não é porque você tem um determinado cargo formal e chega e exige das pessoas. Não é por isso que elas vão te seguir. A liderança servidora, o princípio dela é as pessoas te seguirem, mesmo você não tendo uma posição formal que comande elas formalmente. E você consegue fazer com que elas te sigam aos seus ideais, porque você também está servindo aquelas pessoas. Então, olha lá, o líder servidor, ele provoca mudanças por meio de sua autoridade moral, independentemente do poder formal que tem. Já tem um slide aí que a gente mostra melhor essas diferenças do cargo, do poder, com a influência moral, a autoridade moral. A gente vai entender melhor isso aqui. Eu não vou falar agora, porque senão depois chega lá no slide lá, eu vou ter que repetir o que eu falei aqui. Mas já você vai entender. Você vai entender melhor essa frase. O líder servidor provoca mudanças por meio de sua autoridade moral, independentemente do poder formal que tenha. Então, olha lá, exemplos aqui também. O Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, elas não tiveram cargos públicos, mas por meio de sua autoridade moral exerceram a liderança, porque serviram à humanidade. Madre Teresa de Calcutá é uma pessoa que viveu a vida dela por servir a humanidade, fazer o bem para o seu próximo, cuidar das pessoas. E aí, ó, quantas milhões de pessoas não seguem o que ela deixou aí, não acreditam nela, nos seus ideais e tal, e pregam o que ela deixou. O líder servidor, portanto, ser líder servidor, portanto, significa estar a serviço das pessoas e estar preocupado com o bem-estar, com o desenvolvimento pessoal, pois ao agir assim, o líder experimenta intensa alegria. Então, um erro muito grande que as pessoas cometem na vida, já falei também isso em sala de aula, mas sempre tem coisa que eu sempre gosto de estar lembrando, que às vezes você não foi naquela aula que eu falei aquilo, ou às vezes naquele momento que eu falei você estava meio disperso, aquilo não fixou na sua cabeça. O maior erro que as pessoas cometem é quando você é promovido a um cargo lá de gerência, você agora foi promovido a gerente do setor. Aí muita gente pensa, agora eu que mando, né? Agora eu vou chegar, vou dar as ordens, vou botar o pessoal para trabalhar, agora... Entendeu? A pessoa, essa é uma mentalidade que é meio comum. Essas pessoas que não estudaram, não conheceram os conceitos da liderança, não entenderam ainda os conceitos da liderança
da verdadeira liderança. Porque o verdadeiro líder, ele pensa ao contrário. Quando ele é promovido, quanto mais ele sobe, mais pessoas tem abaixo dele, mais ele pensa assim, agora que eu vou ter que arregaçar a manga, agora que eu vou ter que trabalhar, agora que eu vou... Que aí, quanto mais sobe, mais pessoas ele tem abaixo dele para comandar. Mais aumentou a sua responsabilidade, mais pessoas ele vai ter que desenvolver, mais pessoas ele vai ter que liderar rumo ao sucesso da empresa lá. E ele mais vai ficar preocupado em mudar, transformar a vida daquelas pessoas. Olha que conceito bacana que a gente precisa, né, refletir isso, trazer realmente isso para a vida da gente. E isso, o que o autor está falando? Traz alegria para o líder, realmente. Sabe, quando você vê que você está montando lá a sua equipe está se comprometendo com seus ideais, você está percebendo que as pessoas estão crescendo, estão evoluindo, o resultado lá começa a aparecer, você começa a perceber que você tem um time formado que está ali, imbuído ali com seus ideais, ali, comprometido com as suas crenças, e você... Gente, isso traz uma alegria. Aquela sensação de você estar cumprindo o seu dever, chegar em casa depois de um dia de trabalho, lembrar daquele dia lá, quando você viu as pessoas lutando pela sua causa. Gente, isso aí é uma das coisas que mais trazem alegria para a gente, a observar que o nosso trabalho realmente está sendo exercido de forma satisfatória, as pessoas estão comprando a sua ideia, estão entrando no barco com você, né? Então, olha lá, na liderança servidora, a visão de servir cresce à medida que faz com que seus liderados se desenvolvam e também cresçam. O líder servidor está sempre buscando o crescimento das pessoas, sempre buscando o desenvolvimento dos seus liderados, nunca preocupado com o líder, com o funcionário daqui a pouco tomar o lugar dele, jamais, isso nem passa na cabeça, né? Não precisamos ser iguais a nenhuma dessas pessoas que são exemplos históricos, Madre Teresa de Calcutá, né? Para podermos servir. Basta encontrarmos um pouco de tempo para podermos ouvir as pessoas, tratando-as com a importância que elas merecem, ter um coração generoso e uma alma movida pelo amor. Olha que texto bonito. Isso ainda está lá no livro, lá, Liderança e Motivação da FGV. Que coisa bacana. Agora já do monge executivo, ó. Mas então, o que é a liderança servidora? Se esse conceito ainda não tiver ficado claro para você, olha o que o autor aí, o James C. Hunter, falou. Livro Monge Executivo. Ele falou, um líder eficiente é aquele que desenvolve as habilidades e as qualidades morais que o capacitam a inspirar e influenciar um grupo de pessoas. Tá vendo, ela? Ele desenvolve as habilidades e as qualidades morais que o capacitam a inspirar e influenciar um grupo de pessoas. Olha uma frase bacana, dita por um dos maiores gênios da história da humanidade, que habitou o nosso planeta, que foi Albert Einstein. Físico lá, alemão, Albert Einstein, o cara que revolucionou a física, a astronomia, uma série de conceitos aí no mundo, aí, criou a teoria da relatividade, uma série de conceitos aí importantíssimos para o estudo do universo, né, da descoberta da origem do universo, as coisas e tal. Albert Einstein falou, antes de você se preocupar em ser uma pessoa bem-sucedida, se preocupe em ser uma pessoa de valores. Olha que frase bacana. O cara inteligente daquele tem e deixa uma frase dessa para a humanidade. Antes de você se preocupar em ser uma pessoa de sucesso, procure primeiro ser uma pessoa de valores. Olha que bacana. Então, vocês precisam, pessoas, precisam demais buscar desenvolver as suas qualidades morais.
as suas habilidades morais, tá? Porque a partir disso é que você está capacitado para buscar outras coisas na vida. É lógico que a gente está sempre buscando realmente o sucesso, o crescimento, né? Com melhores condições financeiras. Lógico, a gente, né, está falando sendo uma e outra da nossa matéria, tem falado uma série de coisas com, mas a gente sabe que é muito importante realmente buscar o seu crescimento, né? Toda faculdade não é toda. No fundo, por trás disso, você está querendo buscar uma vida melhor para você, né? Um emprego melhor para você, um cargo melhor, um salário melhor, né? No fundo, a gente, né, nós precisamos de dinheiro, não sei disso, claro. Para de chegar. A gente precisa se preocupar em dar uma vida melhor para a nossa família, seus filhos, uma condição melhor do que você foi criado. Eu sei, antes de você no dinheiro em si, você precisa pensar nas suas qualidades, nas suas habilidades morais, que é a partir daí é que você vai realmente ter um crescimento profissional embasado em valores morais, gente. Isso é importantíssimo. Porque você pode buscar o crescimento financeiro, o crescimento na sua vida, e às custas de outras coisas. Mas isso não é sustentável, não é? Existem outros caminhos, a gente sabe disso. De repente, você pode se dar muito bem na vida aí, abreviando o caminho, indo por um outro caminho aí, mas que não é o caminho correto. Isso não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde acontece alguma coisa, você, como diz o outro, você cai do cavalo. Não é? Então, e isso não leva a ninguém. E outra, não é uma felicidade completa. Gente, isso aí eu falo por experiência própria minha, sabe? Eu não estou querendo me gabar e falar bem de mim, mas eu tenho uma coisa boa na minha vida, que eu me orgulho, é de chegar na minha caminha hoje. Eu tenho uma condição financeira hoje razoável, legal, sabe? Estou feliz com o que eu consegui na minha vida, mas o principal de tudo, eu chego aqui em casa, não tenho preocupação com nada. Deito minha cabeça no travesseiro ali, sem me preocupar, sem perder minha noite de sono, preocupado se alguma coisa der errado, alguma coisa minha, ninguém vai descobrir nada. O que eu tenho, o que eu conquistei, o que eu tenho na minha vida hoje, foi tudo dentro dos meus ideais de valores, dentro da honestidade, tudo que eu comprei hoje foi comprado com o suor do meu trabalho, dinheiro muito suado ao longo da vida, que eu ralei cada segundo da minha vida para chegar onde eu estou hoje, ter conquistado o que eu conquistei, e não tenho medo de nada, não tenho preocupação com nada. Então, isso traz uma tranquilidade, uma felicidade para a gente, que não tem preço. Não tem preço nenhum no mundo que pague isso. Imagina se eu estou aqui morando bem para danar, num apartamento, com não sei o que, morrendo de preocupação. Saiu aí uma CPI, aí, um troço qualquer que pode, daqui a pouco pega um furo meu lá. O que adianta eu estar aqui, vivendo no conforto aqui em casa, aqui, o tempo todo preocupado, e ligando o tempo todo para advogado, para saber como é que anda as investigações. Deus que me livre. Deus que me livre. Sabe? Gente do céu, eu tenho pavor de um tipo de coisa dessa. Eu estou falando, gente, a felicidade que eu tenho quando eu estou aqui em casa, que eu termino minhas atividades aqui, vou pegar minha guitarrinha ali, ligo meu home studiozinho aqui, vou gravar uma musiquinha bacana, daqui a pouco vou deitar, vou assistir um filme, vou dormir em paz. Isso não tem dinheiro nenhum no mundo que pague essa tranquilidade da vida. E uma coisa que eu aconselho para todos os alunos meus, tá? Não tentem ir para o caminho mais curto, não, porque esse caminho mais curto ele vai te levar para problemas. Olha aqui o que o autor fala, ó. Nós todos influenciamos pessoas diariamente e devemos influenciar para o bem. Da mesma forma, gente, eu estou aqui falando tudo isso com vocês, coisas da minha vida pessoal,
né, dando um depoimento da minha vida, tentando influenciar vocês também para que pensem dessa forma também. Espero que realmente essas palavras entrem na sua mente, que você também entenda isso. Eu sei, gente, que às vezes, né, a vida é tão sacrificada, tão difícil vencer na vida, e você pode ser seduzido aí a ir por um caminho mais rápido. Mas esse caminho mais rápido não vai te levar para o verdadeiro sucesso, para a verdadeira felicidade. Então, nós influenciamos todo mundo, deixamos a nossa marca nas diversas áreas da nossa vida. Nós precisamos, gente, sabe, bote isso na sua cabeça também, você precisa deixar uma marca, onde quer que você passe. Olha lá, e seja nos seus familiares, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, os conhecidos da igreja, qualquer outro grupo que você passe, faça uma reflexão sobre a vida. O que o autor está mandando você refletir? Esses grupos estão sentindo a sua marca? Você está fazendo a diferença na vida das pessoas? Tá? Então, você precisa, de vez em quando, tentar perceber isso. Né? Como é que seus familiares veem você? O que será que eles estão comentando sobre você? Você está deixando a sua marca por onde você passa? Seus colegas de trabalho, seus grupos de faculdade, como é que você é lembrada? Né? Lá no seu grupo da igreja, todo grupo que você participa, você está se preocupando em deixar a sua marca, participar ativamente, influenciar as pessoas, ser lembrado ou lembrada pelos outros por uma característica forte, marcante que você tem, por um valor moral forte que você tem. Importantíssimo, gente, você se preocupar em construir uma marca pessoal e deixar essa marca por onde você passar. Ser servidor significa identificar e atender às necessidades legítimas dos demais. Não se trata de ser um escravo e fazer tudo o que os outros quiserem, mas de fazer aquilo que realmente as pessoas precisam. Lembrem também aqui, gente, de um conceito, eu venho falando isso em diversas aulas. Eu lembro muito bem daquelas aulas ainda lá na sala de aula, lá eu cheguei a escrever isso no quadro. Você tem que entender a diferença de necessidades e desejos. Igual eu falo, eu gosto de rever alguns conceitos que são fundamentais na vida de um líder. Tá? Às vezes não é porque eu sou repetitivo, não. A professor fica repetindo os treinos, toda a aula dele repete. Mas é porque são conceitos que eu acho que você tem que ter na sua cabeça. E às vezes se faltou alguma aula, ou como eu falei, tá, na hora estava meio disperso, na hora lá não entendeu bem o conceito, mas o que o autor está falando aqui, ó, significa entender as necessidades legítimas dos demais. Não é ser um escravo, ficar fazendo o que os outros querem. E aí eu falei, tem uma diferença de necessidades e desejos. Lembra daquele exemplo que eu dei de uma colega minha lá de trabalho, uma funcionária lá da empresa, que veio virar para mim, né, que trabalhava comigo, ó, Mineiro, amanhã é meu aniversário, então, sábado, meu aniversário, segunda-feira eu posso faltar? Então, o que ela ficou tentando fazer? Me convencer de que era realmente uma necessidade, ela se falou que era aniversário dela. Gente, aí é um desejo, né? Aí ela veio um monte de uma história que os parentes dela iam vir, aí era no domingo que eles iam fazer o churrasco, ia beber o domingo o dia inteiro, aí domingo segunda-feira ela ia estar cansada, se ela podia descansar. Gente, o aniversário da pessoa não é no sábado, então começa a farrear na sexta-feira à noite, farreia sábado o dia inteiro, farreia até domingo de manhã, até um certo horário, depois vai descansar, e segunda-feira está lá para trabalhar. Aí ficou tentando convencer, menino, é meu aniversário, uma vez por ano. Uai, sim, gente, tudo bem, é seu aniversário, meus parabéns, ou até, se for o caso, até vou lá comemorar com você. Mas, ué, aí quer transformar um desejo numa necessidade. Uma necessidade, aqui o autor, o que o autor está falando? Ó, necessidades legítimas dos demais. Ué, a pessoa vier me trazer um problema sério, ó, meu filho está no hospital, passou mal em casa lá, está com um problema sério,
não estou nem com cabeça para trabalhar, será que eu posso hoje sair um pouco mais cedo? Aí eu já até libero logo, não, mais cedo não, você vai sair agora, vai lá. Você tem, até dou dinheiro para o táxi, se for preciso, até peço alguém para levar a mãe lá no hospital, uma mulher com filho no hospital. É uma coisa completamente diferente de amanhã é meu aniversário, quero beber, e segunda quero faltar, ué. Pelo amor de Deus, né? Então, o líder precisa entender e atender as necessidades legítimas dos demais, né? Então, não é ser um escravo e fazer o que os outros querem, não. Mas fazer o que realmente as pessoas precisam, né? Então, é uma diferença muito grande entre esses conceitos aí. Olha o que o autor James Hunter fala lá, ó, é ter respeito e apreço pelas pessoas, prestar atenção ao que dizem, mostrar que podem contar com você. Gente, se os seus liderados percebem que não pode contar com você em algum momento, acabou a sua liderança. Acabou. Pode esquecer. A principal coisa que as pessoas precisam perceber é que elas podem contar com você. Você está lá disponível para ajudar qualquer momento que elas precisarem, dentro das suas necessidades legítimas, é claro, não é? Dentro das suas necessidades legítimas. E ele fala, resumidamente, é abraçar os outros quando precisam e repreendê-los quando precisarem disso. Então, também tem que entender, só também ficar fazendo tudo que os outros querem, agradando, e igual no slide passado o cara falou, ser um escravo dos outros, não é isso. Porque o verdadeiro líder, ele chama atenção também, claro. Se for preciso chamar atenção, tem que chamar, deve chamar, mas, olha aqui, ó, dentro do respeito. Né? Existem formas e formas de você chamar, de você corrigir o funcionário. Não sei se eu mandei na aula passada, eu falei de uma coisa, eu ia mandar um vídeo para vocês. Gente, eu não posso esquecer de mandar. Mas eu vou falar, porque às vezes depois você também não vê o vídeo também, mas é só um pedacinho do vídeo. Olha que coisa bacana, mesmo eu falando aqui, eu aconselho você, por favor, a ver o vídeo, porque no vídeo são 5 minutos de uma série de coisas legais. Uma das coisas que ele fala é que num momento da vida dele, ele foi subordinado, lá na Secretaria de Educação, foi subordinado ao Paulo Freire, que é um educador aí maravilhoso, deixou diversos livros escritos sobre educação. Então, o Paulo Freire era o maior responsável pela área da Secretaria de Educação de São Paulo, se eu não me engano. E o Mário Sérgio Cortella tinha entrado para essa secretaria, era subordinado ao Paulo Freire. O Mário Sérgio Cortella fala que, para ele, quando o Paulo Freire tinha que chamar a atenção dele, ele ia com prazer, ele ia feliz. Alguma coisa deu errado lá, ele conta a história, ele estava lá trabalhando, deu alguma coisa errada qualquer, Paulo Freire chegava e falava, Mário, chega aqui, vamos bater um papo, vamos conversar, que aconteceu uns problemas aí, eu preciso corrigir vocês. O Mário Sérgio ia para a sala lá do Paulo Freire, sabendo que era para ser chamada a atenção, ele iria feliz e motivado com aquilo. Ele ia feliz para ser chamado a atenção, porque sabia que não ia ser chamada a atenção daquela forma desrespeitosa, desagradável. Ele ia ter uma aula. Na verdade, o Paulo Freire ia chegar lá e dar uma aula para ele, mostrar o que realmente tinha que ser feito, mostrar aonde a empresa estava errada, e ia acabar dando uma aula para ele. E ele, gente, tudo que eu estou falando aqui, né, dentro do respeito ao próximo e tal, e passar para ele que realmente precisava ser feito, ele acabava saindo, né? Foi lá na sala do chefe, ouviu um sabão lá, saiu feliz lá de dentro, saiu feliz e motivado. Teve uma série de ensinamentos novos, que ele aprendeu coisas novas, para que ele não deixe o erro acontecer novamente. Então, olha lá, precisa repreendê-los quando precisar, sim. É abraçar, é dar os parabéns quando tiver dado certo o negócio, chamar atenção também quando precisar corrigir. O camarada não está cumprindo o papel dele lá como deveria,
é preciso tomar alguma ação corretiva, a empresa, gente, ela tem o dever de corrigir. Você, como líder, tem o dever de corrigir. Agora, chama a pessoa no canto, não é corrigir, é dar uma aula para a pessoa, mostrar para a pessoa o que realmente é, onde ela está errando, o que ela precisa fazer para corrigir, se colocar à disposição para ajudá-la, para que o erro não ocorra mais, se comprometer a acompanhá-la, para ver se ela realmente entendeu o que precisa ser feito. Olha que coisa bacana. Em poucas palavras, a liderança é uma questão de amar as pessoas de verdade, identificando e satisfazendo suas necessidades legítimas. Tá vendo? Suas necessidades legítimas, não é os seus desejos, né? Amar é se doar para ajudar os demais a alcançarem o melhor de si. Olha que frase fantástica. Se doar para ajudar os demais a alcançarem o melhor de si. Aquilo que eu falei, ó, o teste, tirado daqui, ó, o teste definitivo da liderança é saber se, depois de algum tempo, sob o comando de um líder, as pessoas saem da experiência melhor do que elas eram antes. Você também precisa buscar observar isso na sua vida. Pessoas começaram um trabalho lá com você, depois de um determinado período, elas saíram melhor do que elas entraram, melhor em todos os aspectos, né? Principalmente nos aspectos morais. Então, se você está percebendo que as pessoas estão melhorando com o seu convívio, você está influenciando as pessoas às práticas do bem, né, os bons valores aí, beleza, você está exercendo muito bem a sua liderança. Agora, se as pessoas estão saindo da mesma forma que entraram, algo está errado no exercício da sua liderança. Você precisa rever algum conceito seu. Pessoal, olha só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Falta... Sabe por quê? Eu vou pedir a vocês a compreensão, que nós estamos bem tranquilos com a matéria. Pra você ter uma ideia, ainda temos o mês inteiro de maio pela frente. E nós já estamos caminhando para o finalzinho da unidade 3. Então, depois ainda tem a unidade 4, mas nós vamos ter o mês todo para trabalhar. E bem, a unidade 4, que ela é muito bacana, tem uns conceitos muito legais. Tá? Hoje, eu tô com uma pequena necessidade, tem uma pessoa que está me ligando aqui, que é uma coisa do trabalho meu, eu estou com um pequeno problema no condomínio para resolver em caráter de urgência, e já são 10h16 já, no meu celular já até é mais, lá já é 10h19. E a gente deu uma adiantada boa, falou um monte de os principais coisas que eu precisava falar sobre liderança servidora, aí vem uma outra parte aqui agora, que eu precisaria de um tempinho maior, que é falando das diferenças aqui, ó, de gerência com liderança, de poder com autoridade. Então, eu vou encerrar aqui hoje, vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Porque aí na próxima aula eu já finalizo toda a unidade 3 e, de repente, eu já inicio a unidade 4. Vou só tirar uma foto bonita nossa, não saiam daí por enquanto. Se alguém quiser falar qualquer coisa, eu ainda fico aqui à disposição, mas tem ainda mais um tempinho, não é que eu tenho que sair expressa, não. Vou deixar para a semana que vem continuar o assunto, que entra num assunto bacana ali agora, e eu vou precisar de um tempinho. Então, gente, muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos aí, muito obrigado por terem vindo participar.